E aí galera, eu sou o Leonardo Reinoso. Estou aqui para fazer uma videoaula para vocês sobre PWM com o Pinguino 18F4550. Tem aqui a versão do Pinguino X3, que é a mais recente baixada. E suponho que você já tem um bootloader gravado na sua placa, no seu 18F4550. E vamos lá. Aqui eu defini uma saída chamada Out na porta 12, que é o pino 17 do PIC 18F4550. Se você vir aqui, ó, no esqueminha, pino 17, onde está o mouse, PWM pino 12. Quem fez o pinguino definiu como sendo pino 12 aqui. Mesma coisa se você quiser usar uma analógica 0, é o pino 13, 14, 15, então as analógicas aqui, depende do que você quer usar, você tem que definir os pinos aqui. Vamos lá, aí eu defini uma variável chamada I na porta 21, que é a porta D0, e a variável D, que é de decrementar, a porta D1, que é o pino 22 que é a porta 22 nomeada lá, como a gente pode ver aqui, ó, 21 e 22. Dando uma olhadinha aqui, vamos dar um zoom aqui, 21 e 22, 19 e 20. Então, aí defini uma variável sem sinal do tipo longInt chamada ciclo. Se eu começar ela com o valor 0, o motor começa desligado. Como ela é uma variável de 10 bits, então é 2 elevado a n, né, que é o número de bits. Então n n é o número de, então n é 10 bits, que é o número do meu AD. Então ele vai a um valor de 0 até até 1023. Se eu colocasse uma variável somente int é uma variável do tipo de 8 bits. Como eu estou usando de 10 bits, então ela não então eu tive que declarar ela como long por ser 16 bits. Aqui é a mesma coisa do Arduino, né? O void setup é onde você define os parâmetros, quais portas vocês vão usar, o que você vai usar, se vai ser entrada, se vai ser saída. Como eu disse, I e D vão ser nossas entradas, e o 12 vai ser a nossa saída PWM. Void loop é onde ele vai ficar fazendo loop infinito, ele vai ficar fazendo isso aqui direto. E aqui é o seguinte, eu pus esse comando if, enquanto a porta, esse botão exclamação significa quando o pino estiver em lógica baixa, digitar read, ou seja, quando o botão I, que é o D0, for pressionado, a variável ciclo vai ser incrementada em 50 unidades, ou seja, vai ser 5% incrementada a cada vez que eu apertar o botão, ela vai ser incrementada 5%. E o D, ela é a mesma coisa, só que no sentido contrário, ela vai ser decrementada em 50%, 5%, 50 unidades. Aqui um outro if, quando o ciclo for maior que 60.000, ciclo vai para 0. O que quer dizer isso? Por exemplo, se começou o programa lá, começou a executar o programa,
o cara foi lá e começou a apertar de pirraça lá, ou não sabe, começou a apertar o botão para decrementar. Como a variável é de 16 bits, ele vai estar com valor, ela vai de 0 até 65.535. E ela vai começar a decrementar. Aí o que acontece? Aí ele vai ficar fazendo loop infinito aqui, e ele vai ver, opa, tá maior que 60.000, então o que acontece? O cara tá apertando o botão lá, então vai para 0. O cara apertou de novo, tá maior que 60.000, vai para 0. Apertou de novo, e assim por diante. E aqui é o caso contrário. É o if se o ciclo for maior que 1023. Se ele for maior que 1023, por exemplo, chegou no valor máximo, eu não quero mais que ele passe, eu quero que ele fique no valor máximo. E não adianta se você pressionar ele, que ele pressionar mais, ele não vai, ele vai incrementar, mas não vai modificar nada no motor. Então se for, por exemplo, 1023, eu pressionar de novo, vai para 1073, mas ele não vai modificar nada, então eu quero que ele fique sempre em 1023, no valor máximo. Aí se quiser decrementar, aperto dele e decrementa. Aí tem duas formas de imprimir uma saída analógica, uma saída PWM ou analógica na saída do pino 12, como definir. Ou escrevendo analog write out, que é a variável que eu defini aqui em cima, ou pwm.setDotCycle 12, que é na porta 12 que eu estou dando, ciclo, que é a variável que eu criei, que vai de 0 a 1023. Dá um delay e fica no loop infinito aqui, esperando pressionar ou decrementar ou apertar. Simples assim. Qualquer dúvida, me manda um e-mail, faz uma pergunta, qualquer alguma coisa aí. Estou aí para ajudar vocês. Valeu, galera. Bom, galera, aqui minha placa. Tem 8 saídas a relés, 8 entradas analógicas. As entradas e as saídas são fotoacopladas. Tem um relógio aqui, bateria pro relógio, 2 amplificadores LM358, um chip na saída PWM. A entrada é regulada a 5 volts por pique. Alimentação 12 volts, que alimenta os relés. E as entradas pode ser de até 24 volts. A entrada USB para gravação. E aqui são todos os bornes. Bom, vamos lá. O motor está aqui parado. E eu vou incrementar aqui na minha protoboard. Tá um resistor de 10K de pull-up. Se eu colocar aqui, ó, para vocês verem, eu pressionei uma vez, ele incrementou 5%. Mais uma vez, mandei no máximo. E a mesma coisa aqui, ó, vou diminuir bem devagarzinho até parar.